Não tenho explicação para a entrada do Jonatas. A entrada do Sheik eu gostei. Inclusive, eu defendi antes do jogo que o Sheik entrasse no lugar do Cleison. Agora, o Pedrinho tinha que ter começado jogando no lugar do Jonatas. O Pedrinho tem que ser titular dessa equipe. Eu concordo com o empresário do Pedrinho. A gente vai falar sobre isso com o Will Dantas. Teve muita gente que ficou bravo com ele hoje. Agora, o sujeito tem todo o direito de se revoltar também. Ele tem um jogador que é a grande joia do Corinthians, é o grande craque do time do Corinthians hoje é o Pedrinho. O diferencial do time é o Jadson. Não estou confundindo as coisas. Agora, o craque, o potencial para virar o melhor jogador no futuro, enfim, o cara que pode crescer, que pode fazer a diferença, é o Pedrinho. Não é o Matheus Vital, que infelizmente não desabrochou ainda, não é o Cleison, não é o Romero. O cara que vai, daqui 10 anos a gente vai falar, caramba, esse time tinha o Pedrinho, meu. É ele, pô, e ele fica no banco de reservas. Eu acho que o empresário dele, inclusive eu conversei hoje com o Will Dantas, que eu tenho uma certa relação, não de amizade, mas a gente conversa por WhatsApp, né, várias vezes por causa da profissão, né? Às vezes eu tenho que saber alguma coisa, alguma dúvida, eu pergunto para ele, ele é sempre bem atencioso. E hoje eu conversei com ele a respeito disso e ele estava bastante decepcionado, realmente. Não querendo criar atrito com a diretoria do Corinthians, mas qualquer um estaria decepcionado se fosse ligado ao Pedrinho. Você, torcedor do Corinthians, que ficou bravo com o Will Dantas hoje, se você fosse irmão do Pedrinho, pai do Pedrinho, filho do Pedrinho, vizinho do Pedrinho, você não ia estar puto, tá pé da vida pelo fato do Jonatas ser titular de uma equipe numa final de campeonato e o Pedrinho não? Pô, é brincadeira, André. Eu vou concordar em partes com você, Belo, porque assim, se fosse um desabafo do pai, do irmão, do primo do Pedrinho, seria muito mais aceitável, né? Eu acho que faria mais sentido. Eu concordo que a indignação, ela acontece no empresário do cara, no Will Dantas, como aconteceria se fosse qualquer outro empresário. Só que nesse momento, o papel do empresário, o cara que gere a carreira do jogador, é justamente, por mais indignado que ele esteja, ele tem que ser são ali, ele tem que conversar com o Pedrinho, ele tem que orientar o Pedrinho. A declaração que o Pedrinho deu na saída do gramado foi fantástica, porque ele foi perguntado sobre o gol anulado, que teria sido mal anulado, e a culpa é do VAR, e ele foi muito sereno, ele falou, não, se de fato aconteceu a falta, o VAR anulou, tudo bem, é coisa do futebol, o se errou também faz parte, infelizmente, mas você vê que ele não jogava a responsabilidade no outro, ele se lamentava pelo que aconteceu. Então ele mostrou uma serenidade, o Pedrinho, que o empresário dele tem que mostrar também, que é o cara que orienta a carreira dele. A gente cansou de ver já, outro dia o Icardi lá na Itália, a esposa dele, que foi a mesma que talaricou o Maxi Lopes, largou o Maxi Lopes e ficou com o Icardi, cobrando que a bola não chega no Icardi, que se chegar nele ele faz gol. Aí você acha que isso ajuda? Eu acho que não ajuda. Aí outro dia a Gisele Bündchen lá falando também que só perdeu, não foi o Tom Brady lá, foi os companheiros do cara que perderam. Você fala um negócio desse, você só prejudica. Eu não sei como isso pode ajudar. A indignação acontece, né? Talvez, se ele quer se indignar, que ele se expresse de uma forma melhor. Mas aí, numa dessas, o Pedrinho, que é um baita de um talento, que é um jogador diferenciado, que tem muitas qualidades, precisa ainda encontrar o espaço dele dentro de campo, que eu acho que ainda não está 100% certo, né, pelo menos pelo que eu observo, e precisa evoluir na questão de intensidade ainda, ter um pouquinho mais de agressividade, de velocidade, precisa evoluir fisicamente, né, e ele pode acabar estragando um cara com potencial enorme. Né? Então, eu concordo em partes com a sua análise. Assim, eu acho que o Will Dantas, nesse momento, ele tinha que ter pegado um pouquinho mais leve. Eu concordo a respeito de se expressar no WhatsApp ou no Twitter, no Instagram, enfim. Às vezes atrapalha, aliás, quase sempre atrapalha, né? Eu acho que realmente concordo contigo. Não é o desabafo não ajuda o jogador. Agora, só tem um negócio: o Will Dantas, ele não é um empresário, para quem não conhece, do mesmo naipe de um Gilmar Veloz, de um Wagner Ribeiro, que é aquele empresário que tem 250 jogadores, que está há 70 anos no futebol, que ganha trocentos trilhões de dólares com diversas negociações. O Will Dantas é o empresário do Pedrinho.
ele tá com o Pedrinho desde que o Pedrinho jogava no primeiro time dele lá no Norte, e ele vem acompanhando a carreira do Pedrinho, tentou colocar o Pedrinho no Vitória, tentou colocar o Pedrinho no São Paulo. Então, você até falou no começo, se fosse o pai, se fosse o irmão, eu considero o Will Dantas como se fosse o pai do Pedrinho. Ele não é um empresário que o Pedrinho é só um negócio para ele. Ele trata o Pedrinho como se ele fosse o pai do Pedrinho realmente. Inclusive, ele é muito amigo do pai, da mãe, da família do Pedrinho. Então tem essa diferença, né? É um empresário mais família, como se fosse o irmão do cara, como um Assis tratando da carreira do Ronaldinho Gaúcho, mais ou menos. Mas eu concordo com você que qualquer manifestação via Instagram, via Twitter, assim, cobrando, principalmente a diretoria do clube, não pega bem no clube.